demanda de 100 mil usuários. Publicar uma versão leva 2 horas e meia, maçante. Se um dos servidores dá problema, é difícil de detectar, e tudo isso é extremamente simplificado pela lógica de containers, né, da aplicação pela lógica de containers, e mais ainda a camada de orquestração desses containers. Né? O que vocês estão vendo aqui na minha tela é o painel de controle do ambiente de produção do SUP, né, desse ambiente que eu vou mostrar para vocês hoje, mostrando aqui o consumo de processamento, o consumo de memória e a quantidade de servidores que estão no ar nesse momento. Nesse momento tem 38 servidores online provendo esse ambiente de produção. A partir dessa dinâmica, a gente tem aqui um conjunto enorme de funcionalidades de monitoramento e observação de cada um desses servidores, e mais importante do que isso, a gente consegue publicar uma versão, a gente consegue detectar um problema e a gente consegue também, usando um termo técnico, escalar a nossa aplicação, crescer a quantidade de equipamentos que estão à disposição do sistema toda vez que ele tiver em algum gargalo de processamento. Então a gente tem aqui o banco de dados, a gente tem os servidores de aplicação, como a gente chama, tudo numa lógica resistente à falha, né? A gente chama isso de ambiente de alta resiliência, um ambiente clusterizado. Então, por exemplo, eu tenho aqui o servidor principal, né, da aplicação, eu tenho 2 servidores rodando aqui nesse momento, sustentando o meu ambiente. Se eu precisar ter um terceiro servidor, que foi o que eu disse há pouco, que eu precisaria antigamente entrar em contato com a equipe de infraestrutura para fazer a reorganização total do ambiente, um processo super custoso. Tudo que eu tenho que fazer aqui é clicar no mais e o sistema automaticamente vai criar aqui um terceiro servidor para mim em poucos segundos. Então, agora eu tenho 3 servidores provendo o serviço de maneira clusterizada. Se um dos servidores tiver problema, se um servidor desses cair, morrer por algum problema, ele vai detectar, ele vai matar aquele servidor e ele vai criar um novo servidor no lugar, sem que você nem perceba o que aconteceu na sua aplicação. Essa é a lógica por trás das grandes nuvens, né? O Azure da Microsoft, o Cloud do Google, o AWS da Amazon. É exatamente assim que essas tecnologias funcionam e o SUP vem com todo esse conjunto de tecnologias totalmente embarcado e prontinho, que com mínima configuração a gente consegue colocar no ar e utilizar um ambiente de produção muito robusto, muito forte e muito resistente a falhas. Né? Então, todos esses servidores que vocês estão vendo aqui são os servidores que estão provendo este novo ambiente que a gente acabou de colocar no ar, que é o sup.gu.gov.br. Hoje, para apresentação, ele ainda está só dentro da rede interna da AGU, né, acessível por VPN, mas a gente vai, na sequência, liberar ele na internet para que os parceiros também possam testar e analisar e utilizar o nosso sistema. Bom, falando agora, então, da entrega específica do módulo judicial. A maioria de vocês, imagino, assistiu a apresentação do módulo administrativo, 2 meses atrás, no mês passado, do módulo consultivo. Percebam que a gente está disponibilizando os módulos de maneira incremental, né? Então, aqui a gente tem o módulo consultivo, tem o módulo administrativo e tem agora também o módulo judicial. E assim a gente pretende também no mês que vem entregar e disponibilizar no nosso próximo encontro o módulo disciplinar, né, para fazer a gestão dos procedimentos investigativos preliminares, das comissões processantes, né, de processo administrativo, estrito sensu, e algumas funcionalidades também na seara correcional. A entrega que a gente pretende fazer no começo de setembro. Bom, o sistema, como já é dito muitas vezes, ele é modular, o que significa dizer que a gente pode rodá-lo com ou sem o conjunto de funcionalidades judiciais. Você pode desinstalar ou instalar o módulo judicial sem, de maneira alguma, corromper ou de alguma forma, inviabilizar o funcionamento das funcionalidades administrativas, consultivas e disciplinares dentro da lógica de sistema. O módulo de contencioso, ele engloba um conjunto grande de funcionalidades. Temos aqui um primeiro aplicativozinho, né, que eu sempre falo para vocês que essa tela ela ainda é provisória, ela não foi estilizada, mas que mostra que novos módulos podem registrar aplicativozinhos, digamos assim, dentro do painel de chegada da aplicação.
Aqui nós temos o contador de intimações pendentes aqui dentro da minha unidade. Então, essa é a primeira parte do módulo judicial. A segunda parte do módulo judicial é o protocolo de processos de natureza judicial. E eu sempre também destaco para vocês que nós não temos propriamente dito um processo judicial cadastrado dentro do SUP. O que nós temos é um processo administrativo de acompanhamento de um processo judicial. O processo judicial é um objeto que pertence ao Poder Judiciário, ele está cadastrado lá no EPROC, no ESAGE, no PJE, é lá que o processo judicial vive. Aqui nós temos um processo administrativo de natureza contenciosa, que nós carinhosamente chamamos na GU de dossiê judicial, em que a gente mantém a sincronização com o processo judicial, o cadastro automatizado com o processo judicial, mas também nós praticamos atos administrativos, né, como interpretação de decisão judicial, a gente oficia, a gente despacha, enfim, a gente pratica atos administrativos neste processo administrativo de acompanhamento de um processo judicial. Então, vou começar mostrando para vocês o módulo de protocolo dos dossiês judiciais, então, desses processos administrativos. Ele tem aqui duas grandes funcionalidades iniciais. A primeira delas é o questionamento se você deseja ou não utilizar as funcionalidades de integração, de interoperabilidade. Você seleciona se você vai cadastrar este processo a partir da interoperabilidade ou, caso contrário, se você pretende realizar o cadastro desse processo judicial de maneira manual. Os dois cenários são perfeitamente naturais, né, e aceitáveis, porque a gente ainda não conseguiu chegar em 100% de interoperabilidade com os mais de 160 sistemas em produção do Poder Judiciário. Infelizmente, de tempos em tempos, ainda é necessário o cadastro manual de um dossiê judicial. No caso da GU, nós temos essa estatística. Hoje, nós temos em torno de 70% dos cadastros feitos pela interoperabilidade e 30% dos cadastros feitos ainda por meio do cadastro manual. Muito culpa do TRF3 e do TRF1, que tem ainda, e do TJ São Paulo, que ainda tem também um grande volume de processos físicos, né, não digitalizados, e que chegam até a nossa instituição. Mas, enfim, o cadastro realizado por integração ou manual, a diferença fundamental é que você, no cadastro por integração, não precisa realizar aqui o cadastramento de todos os metadados do processo, como também não precisa cadastrar interessados, assuntos e documentos e juntadas. Tudo isso vai operar de maneira automática, né, que é o nosso grande sonho. Além disso, tem também a possibilidade de você cadastrar um dossiê judicial pendente de ajuizamento, ou seja, você está cadastrando um processo administrativo que resultará no ajuizamento de uma ação. Então ainda não existe o processo judicial para você cadastrar. Você está preparando aqui uma ação rescisória, você está preparando aqui uma inicial de cobrança, enfim, uma ação qualquer. Você também pode, então, iniciar o cadastro sem o processo judicial existir, mas aqui, para fins de demonstração, eu vou apresentar aqui a nossa interoperabilidade. Então, estou escolhendo aqui um número de processo único. Nessa nossa base de testes, nós cadastramos exclusivamente fontes de dados, ou seja, sistemas, né, origens de integração de bases de homologação do Poder Judiciário. Esse é um processo que está lá na base do EPROC, né, TRF4 da 4ª Região, primeira instância, a base de homologação do EPROC. Vou declarar aqui qual é a entidade representada que eu represento enquanto Procuradoria. A AGU representa aí 161 órgãos atualmente, perante o Poder Judiciário, eu sei que isso muda de estado para estado, e qual é o setor responsável aqui dentro da minha instituição que vai tratar deste processo administrativo de acompanhamento de processo judicial. Vou mandar salvar aqui, e ele vai imediatamente fazer o pré-cadastro do processo, mas ele está em sincronização, né? Claro, leva alguns segundos para que a gente entre em contato com o sistema do Poder Judiciário, baixe esse conjunto de metadados, esse conjunto de informações que compõem esse processo, e que a gente possa consultar. Mas é rápido, como vocês estão vendo. Os interessados deste processo judicial já chegaram. Temos aqui Paulo, temos aqui o Instituto Nacional do Seguro Social. A gente pode entrar aqui nos dados do Paulo,
a gente pode ver os metadados da pessoa, ele buscou documentos, ele buscou se informar do endereços, né, dentro do sistema, relacionamentos, outros nomes, enfim, todo o modelo de dados aqui que compõe o MNI. Ele vai também baixar, além dos assuntos e também dos interessados, um conjunto, claro, de movimentos que compõem aquele processo. Os movimentos são importados para dentro do nosso sistema, com ou sem a existência de binários, né, de componentes digitais. Nós sabemos que os processos eletrônicos, hoje, eles registram muitas vezes movimentos sem a presença de um correspondente documento. É só um andamento processual que cumpre, às vezes, ali de uma certidão, digamos assim, na época do processo físico, mas isso também é importado, também é trazido para dentro da nossa lógica, do nosso sistema. Sigilo judicial, se existente, também é migrado dentro do sistema. Enfim, o cadastro como um todo, né, é feito dentro do processo e automatizado e facilita muito a nossa dinâmica. O que eu estou mostrando aqui é o mero protocolo. É claro que a partir daqui eu já posso fazer o cadastro de uma tarefa, mas esse não é o fluxo convencional, o fluxo normal de trabalho, né, de uma procuradoria no seu dia a dia. Né? Normalmente a gente não cadastra um processo porque a gente gosta daquele processo. Isso pode até existir, né? Via de regra, você vai cadastrar o processo judicial porque você recebeu uma intimação, né? Intimação lato sensu, né? O nome correto, técnico, no ambiente de integração é comunicação judicial que se subdivide, né, em gêneros, em espécies, melhor dizendo, que são a intimação, a citação, a notificação, a comunicação judicial urgente, enfim, são sete possibilidades. Então, o segundo grande módulo que compõe aqui o conjunto de funcionalidades do judicial é, dentro do painel de tarefas, um conjunto de tarefas especiais chamadas as tarefas de intimação. Essas tarefas de intimação, elas podem ser recepcionadas já está pronto, já está entregue hoje, por meio do MNI. Então, você configura a sua instalação, né, com os parâmetros adequados de consulta e, de hora em hora, de minuto em minuto, de dia em dia, você vai chegar aqui no sistema e o sistema já fez o cadastro, ele já baixou, né, um conjunto de intimações, citações, enfim, que a sua procuradoria recebeu, e já faz a disponibilização dela aqui dentro do painel de intimações. Se você não tem o MNI cadastrado, configurado para o recebimento de intimações, nada impede que você crie também manualmente a sua própria intimação. Então, você cria a sua intimação pelo fornecimento de um número, pela modalidade, que foi aquele conjunto de coisas que eu referi. No cadastro manual, você vai dizer também qual é a entidade representada que compõe, de interesse, melhor dizendo, daquela intimação, e só. Uma vez que você pode cadastrar em bloco, claro, né? Você pode cadastrar um conjunto de intimações, e ele já automaticamente cadastra a intimação e já marcou aqui que o processo já está devidamente cadastrado, inclusive para você. Porque, salvo engano, eu acabei utilizando um número de processos que eu já tinha cadastrado dentro do processo. Se eu pegar aqui um outro processo e repreencher aqui, vou aproveitar para mostrar para vocês a outra funcionalidade. Apesar dessa intimação estar sendo cadastrada manualmente, nada impede que eu aponte a existência de uma integração nessa intimação, neste processo. Neste caso, ele vai linkar essa intimação a este processo de integração, vou mostrar aqui como é que funciona, e a gente vai ter o processamento aqui em segundo plano, enquanto ele constrói o processo, constrói o dossiê, cadastra o dossiê para a gente, para que a gente possa fazer a leitura desse processo, dessa documentação. Já concluiu a integração, o processo judicial já está sincronizado com sucesso. Bom, o trabalho de quem opera o recebimento dessas intimações, ele está aqui na caixa de intimações pendentes, claro, é fazer a distribuição dessas intimações para os setores que compõem a Procuradoria e, na sequência, para os advogados que vão atuar nesse conjunto de intimações. Então, o distribuidor judicial, que na AGU, via de regra, é um servidor administrativo, mas, em alguns casos, são
advogados públicos, nas lógicas que nós internamente chamamos de gerenciamento contencioso de massa e gestão judicial, para fazer a triagem ao mesmo tempo em que você distribui a intimação. Basta que você, a exemplo do que a gente faz lá no nosso painel de tarefas, que você clique em cima da intimação e você vai alternando entre os processos que você tem em intimação pendente de distribuição. Você vai fazer a leitura desse processo. Aqui, como a base do EPROC é uma base de homologação, ele não libera para a gente os binários, mas aqui eu estaria visualizando, né? Contestação, inicial, apelação, normalmente. E aqui a gente consegue etiquetar o processo, etiquetar a nossa intimação, para depois, né, fazer a distribuição dessa intimação. Então você consegue etiquetar e você consegue aqui, usando os nossos botõezinhos tradicionais, distribuir essa intimação. O que é distribuir a intimação? Né? É transformar esta intimação numa tarefa judicial que vai ser recebida pela equipe de assessoria ou pelo membro que vai atuar naquele processo judicial. Então, aqui eu estou fazendo uma distribuição de intimação uma a uma, né? Eu cliquei na intimação, eu li o processo, eu detectei que este processo é um processo, vamos dizer, de matéria ambiental, e eu vou querer encaminhar ele, distribuir ele para o setor que atua com ambiental, né? Não é o caso aqui, mas são só exemplos, né? Na base de testes. Eu vou fazer a distribuição dessa intimação para este usuário, né? Tendo feito essa distribuição, essa intimação deixa de ser uma intimação pendente e ela fica por 10 dias aqui disponível para consulta na visão de distribuídas nos últimos 10 dias, né? Que é uma visão meramente gerencial que apoia, de alguma maneira, as pessoas que trabalham com a distribuição de intimações e simplificam o dia a dia, porque elas não têm que ficar tirando relatórios sobre o que elas fizeram. Além da distribuição individual, uma a uma, claro, eu posso etiquetá-las todas ou utilizar aqui filtros para localizar essas intimações que vão para o mesmo lugar, selecionar todas e fazer aqui o encaminhamento delas em bloco, seja a edição delas em bloco, a alteração de prazo em bloco, seja a distribuição em bloco, né, que é o mais comum, e você vai mandar aquele lote de intimações de uma vez só para um determinado setor. E uma vez que você tenha feito a distribuição dele aqui em bloco, você pode também contar com os nossos algoritmos de balanceamento de carga dentro desse setor, né? Que levam em consideração o afastamento do advogado, férias, licença, enfim. Você consegue, no mundo mais, no caminho mais feliz, digamos assim, de interoperabilidade plena, você consegue receber aqui todo o conjunto de intimações automaticamente pelo MNI, com os processos todos cadastrados automaticamente, e aí contar com essas ferramentas de distribuição em bloco, e equalização da carga para, em poucos minutos, você conseguir dar carga aí de um volume bem grande de intimações que você precisa distribuir dentro da sua unidade, né? Essas intimações aqui, uma vez distribuídas, vão, então, como eu falei, chegar até o advogado como uma tarefa judicial, que é o terceiro grande módulo do conjunto de funcionalidades aqui do consultivo, né? Então, temos ali o protocolo de dossiê judicial, o painel de intimações, para fazer o recepcionamento dessas intimações e a distribuição do trabalho entre os advogados, e, por fim, o painel de trabalho dos advogados na seara judicial, né? Propriamente dita, dentro do sistema. Temos aqui, claro, outras funcionalidades, que eu não vou explicar caso a caso, mas tem etiquetar em bloco, você consegue pedir para ele sincronizar em bloco esses processos com a sua fonte de dados, você pode converter uma intimação de integração de uma intimação manual, se for necessário, e você consegue também aqui, é fundamental, isso eu não falei, se dar por intimado, né? Abrir o prazo. Todo mundo aqui que opera com o mundo do processo eletrônico judicial está acostumado, né, com a lógica dos 10 dias de carência que você tem para tomar ciência do seu prazo e disparar a abertura do seu prazo. Essa dinâmica é, sim, respeitada pelo SUP. Então, você recebe essas intimações com o status de prazo fechado, né, pendente de ciência,
não é o caso dessas aqui, todas já têm uma data final de prazo aqui colocada dentro do sistema. Se não houvesse, eu teria no lugar do prazo final um cadeado e a mensagem de que o prazo está pendente de ciência. Você pode esperar passar os 10 dias, inclusive pode distribuir essa tarefa nesse estado, ainda dependente de ciência, com o prazo fechado, deixar que o advogado faça a abertura do prazo, se ele assim desejar, ou depende da rotina da procuradoria. Nós temos procuradorias que já faz a abertura do prazo toda sexta-feira no próprio painel de intimações. Então você seleciona elas aqui e dispara, comanda a abertura do prazo judicial. Ele vai pela integração até o judiciário, se dá por intimado e sincroniza o prazo final com o prazo final que consta lá no sistema do Poder Judiciário, né? Então, encerrado aqui o processo de distribuição de intimações, agora, do ponto de vista do advogado, não é todo mundo, para ficar claro, que tem acesso ao painel de intimações. Só tem acesso ao painel de intimações quem tem um perfil especial do sistema chamado de distribuidor judicial, né? Os advogados e os estagiários e servidores administrativos vão acessar apenas esses 3 subconjuntos de funcionalidades aqui acima do judicial, que são as tarefas judiciais, as tarefas jurídicas e as tarefas de secretaria judiciária. São 3 grandes gêneros de tarefas que existem dentro aí do mundo do judicial. A tarefa judicial é aquela estrito sensu. A tarefa judicial é aquela que vai culminar na elaboração de um documento também de natureza judicial, contestação, petição, apelação, recurso especial, extraordinário, para ser entregue ao Poder Judiciário. O destino final desse documento produzido numa tarefa judicial é a entrega de um documento judicial. Então, são tarefas judiciais, né? Analisar intimação, analisar citação, analisar comunicação judicial urgente. Então, um conjunto aí de 9 tarefas judiciais, que são as que são abertas em decorrência do recebimento de uma intimação. Toda intimação é convertida, é transformada, é distribuída na forma de uma intimação judicial. As intimações jurídicas, as tarefas jurídicas, por sua vez, são aquelas relacionadas ao mundo judicial, mas que não vão resultar, não vão terminar na entrega de um documento judicial para o Poder Judiciário. As tarefas jurídicas são também de responsabilidade dos advogados, mas voltadas para a própria instituição. Então, uma tarefa de elaborar um parecer de força executória, uma tarefa de, enfim, organização interna do trabalho judicial é uma tarefa do gênero jurídico. Por sua vez, a tarefa de secretaria judiciária é uma tarefa que cabe aos estagiários, aos servidores administrativos, que são tarefas já burocráticas de dia a dia, como buscar autos, devolver autos físicos, né? Não preciso lembrar para vocês que o SUP também suporta, né, o cadastro de dossiês físicos. Então, tem um conjunto, preparar pauta de audiência, tem um conjunto de tarefas que os servidores administrativos fazem, também no mundo judicial, e que ficam separadas e organizadas aqui nesse outro painel. No âmbito aqui das tarefas judiciais, né, que é o que mais interessa aqui para a gente, vocês vão perceber que há uma grande similaridade com o painel de tarefas administrativas, afinal de contas, isso é só um módulo. A diferença que você vai ver aqui é que você tem, primeiro, né, um conjunto de informações adicionais sobre o processo judicial a que se refere este dossiê judicial. Você tem aqui também um conjunto de filtros específicos do mundo judicial para você localizar as suas tarefas com parâmetros de pesquisa judiciais dentro do sistema, e você tem um conjunto de novas ferramentas que só fazem sentido no mundo do processo judicial. Mas a lógica de trabalho aqui é a mesma, né? Eu clico na minha tarefa judicial, eu estou lendo meu processo, e eu posso etiquetá-lo, triá-lo, organizá-lo, filtrá-lo, colocar aqui, enfim, uma anotação de urgência, se for o caso, mas, normalmente, o que você faz após ler o seu processo é preparar a sua movimentação, né? Que no caso da tarefa judicial, normalmente, eu vou apagar essa que já está aqui, normalmente é a criação
de um documento, botei upload de um documento judicial, por exemplo, de uma contestação, ou de uma apelação, ou de um recurso. E aqui a gente vai cair também de novo nas funcionalidades normais do sistema, né, que eu já apresentei para vocês, mas os templates que são aqui, os modelos que estão aqui, são modelos do gênero judicial, lógicas judiciais, mas você conta aqui, claro, também com as ferramentas que eu já tinha apresentado, por exemplo, da inteligência jurídica, da gestão de anexos, da alternância entre o processo que você está trabalhando e a minuta que você está preparando dentro do sistema, né? E você tem um conjunto de outras ferramentas que também são muito importantes e que só fazem sentido no mundo do judicial. A primeira delas é a abertura do prazo judicial, naquela mesma lógica da intimação que eu falei para vocês, e um conjunto aqui de atalhos que simplificam bastante a vida de quem trabalha com um grande volume de intimações repetitivas e que faz muita ciência, né, de decisão. Seja essa ciência de decisão algo meramente indiferente para fins gerenciais, o juiz só nos intimou porque ele designou o perito, e a gente não considera isso nem favorável nem desfavorável, mas eu tenho também aqui um conjunto de atalhos para dar ciência de decisão favorável, de sentença favorável, em que eu não vou fazer nada dentro do sistema, né? Simplifica aí bastante a minha vida. Continua existindo aqui a lógica do ofício, a lógica do compartilhamento, né? Nada disso muda em relação ao que a gente tem dentro das nossas dinâmicas de trabalho. Temos também preservada aqui a lógica de pastas, né? Para organizar as minhas tarefas, como eu já tinha antes, dentro do sistema. Só um momentinho, pessoal. Oi, pessoal, voltei. Problemas de home office. Vamos retomar aqui. Então tá aqui. E uma grande diferença que nós temos aqui dentro do sistema, claro, fundamental, é uma nova destinação para o documento que a gente está preparando em resposta a essa tarefa, né? A minha tarefa aqui é elaborar petição incidental sem intimação, além dos destinos que nós já tínhamos nos outros módulos, que é meramente juntar no processo administrativo ou submeter à aprovação de outra pessoa, temos aqui como destino também agora o peticionamento eletrônico. No caso do peticionamento eletrônico, o sistema vai enviar, né, uma cópia do nosso documento que está juntado aqui com os respectivos anexos para o sistema do Poder Judiciário, utilizando o modelo nacional de interoperabilidade, vai colher o recibo e vai juntar o recibo no processo e vai também finalizar aqui a minha tarefa, né, fechando o meu fluxo básico de trabalho, que é receber a intimação, de preferência com MNI, já cadastrar o processo de maneira automática, passar pela distribuição até fazer esse processo chegar a um advogado, e ele, por sua vez, vai preparar a sua manifestação e vai fazer o peticionamento eletrônico e o encerramento, então, dessa tarefa por meio do peticionamento eletrônico dentro do sistema. Além do peticionamento eletrônico, claro, há também a possibilidade de a gente fazer a redução... Tudo jóia, e você, como é que tá? A gente fazer a redução de litígios, né? A chamada abstenção de atuação. Também é uma funcionalidade aqui do sistema, né? A abstenção de atuação. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma sentença desfavorável, mas ainda assim eu vou me abster de atuar, o sistema parte do pressuposto que eu estou fazendo isso por meio da chamada redução de litígios, né? E aí cada instituição vai cadastrar aqui um conjunto de fundamentos legais e jurídicos para que você faça essa redução de litígios. Por exemplo, no nosso caso aqui há uma súmula da AGU, e ele vai pedir para informar qual é essa súmula da AGU, em um determinado formato, é a súmula 22 da AGU, que está me autorizando, nessa situação,
a fazer a abstenção de atuação com uma mera aposição desse registro, né, meramente gerencial. Continua valendo também a possibilidade de assinatura com A1, com certificado digital da própria instituição. A gente está validando isso com TRFs, com TRF, melhor dizendo, não, com os gestores dos sistemas, né, do EPROC e do PJE nacional no primeiro momento, mas a gente tem que correr atrás aí de outros sistemas para conseguir também simplificar o processo de assinatura digital dentro do sistema, mas isso também representa aqui um conjunto importante de funcionalidades gerenciais que a gente usa depois, né, na camada aí de business intelligence, né, dentro do sistema. Um outro conjunto de funcionalidades que eu acabei passando batido, quando eu apresentei aqui a camada lá do cadastro do processo judicial, né, a visão de edição do processo, são duas funcionalidades aí bem importantes também na gestão normal aí das procuradorias, né. A primeira delas diz respeito ao risco fiscal, né, o risco fiscal associado, né, a contingência associada a esse processo, né, com aquela classificação da Sociedade Internacional de Contabilidade, do risco provável, remoto e possível, né, são os três riscos, e além dos três riscos, um conjunto bem grande aqui de valores que vão compor em conjunto com o risco fiscal um conjunto de informações bem relevantes sobre a vida gerencial deste processo, né? Um conjunto grande de valores que você pode cadastrar no sistema, como o valor executado, o valor impugnado, o valor do acordo da conciliação, o seu valor economizado, o valor definitivo, enfim, né? Todo o conjunto de valores que trabalha em conjunto com as funcionalidades da gestão de contingência e do risco fiscal, até para geração automatizada de relatórios, se for o caso, mas também para fazer aqui business intelligence, né? A gente poder, de maneira automatizada, saber quanto a gente economizou por conta do programa de conciliação, quanto a gente conseguiu reverter em determinada fase do processo, como a fase de execução, e outras também funcionalidades aí bem importantes do mundo da contingência e do risco fiscal dentro do sistema. Imagino que vocês devem estar curiosos também para saber quais são, né, os sistemas suportados da integração aqui nesse primeiro momento. Então aqui não se assustem com o código, é só para vocês poderem ver quais são os drivers, digamos assim, quais são os adaptadores, quais são os plugins que o SUP suporta já desde o nascimento, e esses são os sistemas que a gente suporta, né? O Apollo, que é o sistema legado do TRF da segunda região, para consulta de processo e peticionamento, o EPROC para todas as operações, intimação, consulta processual e entrega de manifestação processual. Isso aqui vale, então, para TJ Rio Grande do Sul, TJ Santa Catarina, TJ Tocantins, vale para o TRF2, vale para o TRF4. Suportamos parcialmente o ESAGE apenas na operação de consulta de processo, por enquanto. Nós sempre tivemos muita dificuldade de fazer a interoperabilidade plena com o ESAGE, contamos com o apoio da comunidade para isso. O PJI da quinta região, que é um PJI diferente lá do TRF5, diferente do PJI nacional. PJI nacional também com integração plena, esse usado no TRF1, TRF3, agora também no TRF5, e mais 17 TJs atualmente, então todos eles já nascem com suporte. O Projude do Paraná, a gente suporta. O ESTF, o sistema legado do TRF3 do GEF, não está aqui, mas a gente suporta também o sistema legado do ESINT da primeira região, e também não está aqui, mas vamos suportar em breve o STJ. O STJ a gente já celebrou o acordo, a gente está agora em fase de desenvolvimento, e então nas próximas semanas a gente deve ter também o driver do STJ. Com isso a gente tem todos os tribunais superiores, né? A gente tem o STF, o STJ, o TST que usa o PJE da Justiça do Trabalho atualmente, temos também a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais, né? No caso do federal é bem relevante para a gente, tem um volume muito grande de processo. E aqui, a introdução de novos sistemas compatíveis
é uma quantidade muito pequena de código, de muita quantidade muito pequena de programação que tem que ser feita, né? É muito simples você acrescentar uma nova integração dentro do sistema. Basta você estudar, enfim, tem documentação, você consegue aqui introduzir um novo sistema compatível de uma maneira bem simples, pela maneira como nós estruturamos o SUP, né? Era também um dos grandes objetivos do SUP, era simplificar o processo de inclusão de novos tribunais dentro do sistema. O módulo judicial ele tem também, né, um conjunto grande de templates, ele tem um conjunto grande de tarefas, de tipos de documento. Lá na interface de administração também ele vem com um conjunto grande de novas telas de cadastro, né, cadastro de classe nacional, de assunto jurídico, enfim. Também não vou mostrar para vocês, porque são funcionalidades mais simples, né, mas que compõem, claro, esse ecossistema. Importante falar também que o compromisso hoje é da entrega do desenvolvimento, mas não da estabilização, né? A entrega do módulo é hoje, mas abre-se em paralelo um processo de estabilização que dura mais ou menos um mês para correção de defeitos. As pessoas agora começam a usar, começam a testar, a gente mesmo, né, continua testando, a nossa equipe mesmo continua testando, encontrando defeitos. Então, certamente vai ter muita correção ainda no módulo judicial durante o mês de agosto. A gente espera chegar no comecinho de setembro, já com ele estabilizado, com todas as funcionalidades funcionando adequadamente, tudo bem organizado, além, é claro, de coletar sugestões, né, e retroalimentar a lógica de desenvolvimento para que a gente possa ter um sistema aí cada vez mais robusto, né. Tem relatórios também específicos do módulo judicial aqui que vão ser disponibilizados e que compõem também essa entrega, né. E é isso, pessoal. Não é uma demonstração muito grande, porque a gente está mostrando, de fato, só o que a gente incrementou no sistema a partir das duas grandes apresentações anteriores que a gente fez do módulo do sistema. O que tem aqui é tudo que tem no Sapiens 1.0, né? Não tem nenhuma funcionalidade que exista no Sapiens 1.0 que não tenha sido portada para o SUP. O que nos dá bastante segurança de saber que é o suficiente para manter em funcionamento, né, a maior procuradoria do Brasil, que é a AGU, com mais de 400 unidades no Brasil, 4.000 advogados, mais de 400 municípios, enfim, um volume muito grande de pessoas, de demandas. A gente recebe 1 milhão de intimações por mês, e são essas as funcionalidades que fazem com que a AGU funcione, e funcione muito bem, mesmo com esse amplo volume aí sob nossa responsabilidade. Então, como eu disse, é o que nos dá a segurança de que é um bom ponto de partida, né? Sem embargo, claro, da constante necessidade de aperfeiçoamento e evolução para que a gente tenha aí um sistema cada vez melhor. Dito isso, eu abro a palavra, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento sobre a apresentação, se puder levantar a mãozinha, aí tem o botãozinho da mãozinha ali embaixo, facilita bastante. Eu vou tentar seguir aqui a ordem. Então, doutor Elcion, o senhor está com a palavra. Boa tarde, Lenk. Queria só confirmar contigo a questão lá da atividade judicial submetida à aprovação. Como é que o sistema vai se comportar? Ele vai manter essa mesma tarefa e passar para o aprovador, ou vai abrir uma nova tarefa? Vale, por enquanto, a mesma coisa que eu falei na entrega do consultivo, eu imagino que você não estava presente, né? Que nessa primeira etapa, como a gente tem um esforço muito grande de desenvolvimento, a gente está evitando fazer grandes mudanças na lógica de funcionamento do sistema. A gente está migrando, digamos assim, o que a gente tem no 1 para o 2, claro, com as novas lógicas de interface, reescrita do código, modularidade, enfim, todo esse novo ferramental. Mas a gente quer primeiro estabilizar o que a gente tem para agora, de agora até janeiro, né? Temos 4 meses para a gente introduzir aí melhorias, né? Evoluções que a gente vai poder discutir aí na nossa governança em relação ao que nós temos de problemas já detectados na lógica de funcionamento do 1.0. Então, o que a gente está entregando agora, basicamente, é o processo de portabilidade. Nós portamos, né, as funcionalidades do 1.0 para o 2.0. Não, tá, mas para o pessoal que não conhece, na realidade, essa questão. A minha realidade você conhece, mas talvez essa mesma realidade se replique em outras procuradorias estaduais, né? Que é a situação da mesma peça judicial ter que passar por mais de um advogado público, né?
ela ter que ser submetida e ter uma segunda assinatura. Então, se está previsto isso, ou se vai deixar isso para uma melhoria posterior, é isso que eu queria só entender melhor. Isso, é melhoria, é algo que a gente vai discutir agora na governança a partir do mês de setembro, né? Temos 4 meses para introduzirmos melhorias no módulo judicial em relação à entrega que nós fizemos hoje. Então, por enquanto, ele funciona exatamente como funciona 1.0, é a mesma tarefa, na verdade não é exatamente a mesma tarefa, né? É uma nova tarefa que é aberta de aprovar a manifestação e a minuta acompanha essa tarefa. No judicial não funcionaria porque abriria uma tarefa administrativa que eu não consigo peticionar depois. Na verdade, ela não é administrativa, né? Ela é jurídica. Ela é jurídica. Também? Aprovar manifestação judicial. Não. Né? Também não funciona, tem que ser judicial. Tem que ser judicial, não, sim. Mas a gente, como eu falei, a gente só portou a funcionalidade, a gente vai resolver o problema ainda esse ano. Quando ele entrar em produção, a gente vai entrar em produção com esse probleminha sanado. Ou seja, quem tiver que aprovar consegue não só aprovar, como também peticionar, né? Tá ótimo. Lang? Tá me ouvindo aí, Lang? Estou sim, Edmar. Lang, é uma pergunta que eu tenho a fazer em relação àquele atalho. Se você puder abrir aí o atalho nesses 3 pontinhos aí, que aparece exatamente renunciar prazo, aí aparecem as opções indiferente, decisão favorável, decisão, ou sentença favorável e acordo favorável. Nós tivemos aí fazendo correção de 2019 para cá e encontramos esse problema lá nas unidades do Sul, que já estavam integradas, nas situações de redução de litígio, que os colegas fazem, então, aí, utilizam esse atalho, só que não tem uma opção relativa à redução de litígio, porque a decisão, na verdade, seria decisão desfavorável, mas que provoca uma abstenção de atuação, provoca aí uma abstenção de recurso. E então, os colegas estavam utilizando o recurso de lançar 2 atividades, ou seja, lançava indiferente, mas vai lá também e lança, por exemplo, que é onde causa mais problema, na situação em que a portaria 487, 488, relativas à atuação na defesa da União, de advogados da União, de procuradores federais na defesa das arquivos e fundações, o peticionamento. A portaria estabelece que tem que haver um peticionamento ao juízo informando a abstenção de apelação ou de recurso ordinário. E então, na utilização do atalho, estava tendo esse problema, porque não tem essa opção. Mas aí, como colocou o Elcion, talvez seja para um segundo momento, eu só quis, nesse momento, registrar que a gente encontrou isso que a gente entendeu na corregedoria como sendo um problema, porque provoca um número, primeiro, muito grande da atividade de ciência e decisão indiferente, quando não é, na verdade, indiferente, é desfavorável, né? E segundo, que cria um problema também na utilização de um novo passo, que seria o peticionamento, ou seja, a falta de fidedignidade e também quando há necessidade de um peticionamento, ainda que seja um peticionamento padrão. Certo. Aqui, isso já foi um assunto que já chegou aqui na nossa equipe diversas vezes, doutor Nilmar, mas eu vou fazer aqui algumas considerações. Primeiro, né, a lógica do atalho, na minha percepção, ele só faz sentido quando o usuário não tem, de fato, mais nada para informar, né, que é o caso óbvio da decisão favorável, você não tem redução de litígio, você só está manifestando de que aquela sentença é favorável e que você não vai fazer nada porque você, enfim, ganhou. Né, você só quer encerrar a sua tarefa. Então, é o caso mais óbvio para você ter um atalho. Né? Você clica, é um atalho. Você já encerrou a sua manifestação ao clicar aqui. A abstenção de atuação, por sua vez, ela exige o complemento de informação. Né? Você tem que registrar aqui qual é o fundamento, você tem que registrar, depois de registrar o fundamento, né, qual é o complemento desse fundamento, se tem desdobramento, o que você vai fazer para você poder registrar isso aqui dentro do seu sistema, né, gerencial de trabalho. Então, eu não consigo imaginar como a gente possa ter, e vários colegas já falaram isso, um atalho para não preencher isso. Né? Você, melhor que eu, que é o pai, né, do nosso programa de redução de litígio, sabe
que nós temos um enorme conjunto de fundamentos, um conjunto muito maior ainda de desdobramentos para esses fundamentos na redução de litígios. Então, eu não teria como colocar aqui num atalho uma opção para cada uma de todas essas combinações possíveis. Infelizmente, a pessoa vai ter que informar, escolher em 2 níveis, né, fundamento e desdobramento, o porquê ela está se abstendo. Mas algo que simplificou em relação a 1.0 é que você pode simultaneamente anexar aqui a sua petição e marcar o peticionamento eletrônico. Então você consegue marcar internamente a abstenção de atuação e, na mesma ação, já fazer o peticionamento. Então isso já é uma evolução do que nós tínhamos antes. Mas aquilo que você falou, né, da lei fundamental da natureza humana, né, conhecida como a lei do menor esforço, é um problema quase insuperável, né? O ser humano vai fazer o que é mais fácil, né? E a gente sabe, tem um conjunto muito grande de colegas que, assim, a tentação é muito grande, dá trabalho, né? Fazer a petição de ciência, preencher, olhar, às vezes tem que ler, entender, procurar a súmula. Muitos, né, caem na tentação de vir aqui e pimba, não é indiferente, né? Mas aí algo que foge um pouco do escopo do sistema, né? Não tem como evitar, não sei que a gente tira esse atalho. Mas também aí as pessoas que usam desse atalho de maneira legítima vão reclamar, né? Quando elas só estão usando de fato quando deveriam usar. Então aqui é uma situação mais complicada para a gente debater, mas metade do problema está resolvido. A gente consegue sim se abster e peticionar numa única ação. Você tem que lançar 2 vezes, como a gente fazia no Sapiens 1.0. Não, ótimo, explicado. A questão é uma orientação para que, na situação de redução de litígios, o atalho não pode ser utilizado. Simples. Exato. Essa Exato. é a orientação. Ótimo, então. Muito obrigado. Aí, então. Papel da corregedoria, né? Sim, muito obrigado. E dos órgãos superiores também, né? Exato. Perfeito. Então, agora eu vou passar a palavra para o doutor Gabriel. Sou o último da fila, eu acho, Lang. Eu não acompanhei a ordem. Acho que eu sou a próxima aí. Fica à vontade. Da PGDF. Tudo bom, doutor Eduardo Lang? Tudo bem. Algumas dúvidas, na verdade. Quando da captação, né, de algum expediente via integração, já vai haver o cadastro automático desse processo? Ou a unidade de protocolo responsável necessariamente vai ter que cadastrar, enfim, clicando naquele botãozinho lá de integração? Não, é automático. Você vai receber a sua intimação aqui automaticamente cadastrada e o processo judicial já também devidamente cadastrado e sincronizado, com os documentos baixados, com todos os metadados cadastrados. Então, a fase já é, no caso da PG DFT, né, que temos aqui o PJE Nacional, integração plena, você já recebe tudo pronto, tudo cadastrado, automatizado, já para imediatamente passar para a fase da distribuição dessa intimação para o advogado que vai atuar. Não, perfeito. Agora, uma curiosidade, né? Em relação à comunicação via MNI, né, com o tribunal, por exemplo, com o TJDFT, já está se utilizando o CNPJ ou ainda se utiliza o CPF nessa integração? Aí, na verdade, isso é parametrização, né? Nós, na AGU, já tentamos usar diversas vezes o usuário institucional, né, o CNPJ, mas sempre esbarramos em bugs, né, do PJE Nacional, que a gente está sempre informando o CNJ, sempre pedindo correção, e a gente ainda não conseguiu usar com segurança. Então, a gente continua usando, no nosso caso, o CPF do procurador-chefe, mas o documento segue assinado pelo advogado público oficiante, no caso, né? É só realmente um credenciamento. Mas o sistema suporta perfeitamente a utilização do usuário institucional, né? Desde que o CNJ consiga, de fato, superar todos esses problemas que a gente já enfrentou aí nas nossas diversas tentativas de utilizar. Mas é sim possível tentar parametrizar o sistema com o CNPJ ao invés do CPF do procurador-chefe. Não, ótimo. Acho que vai ser um passo aí que talvez o CNJ creia, né, venha a fazer. A última pergunta é se já tem em desenvolvimento alguma questão de funcionalidade de peticionamento em lote. Não, tudo que você peticiona em lote, né? Perfeito. Na verdade, é um requisito básico da lógica do SUP, né? Já era do Sapiens. Tudo que você faz para você faz para muitos, simultaneamente. Então, você consegue... Deixa eu voltar lá para o painel de tarefas. Eu estou com uma tarefa só aqui, né? Você consegue selecionar aqui um conjunto de tarefas, criar as petições em bloco, sendo que o sistema, claro, já vai adaptá-la, né, com o órgão julgador, as partes, enfim, cada um desses processos,
e depois você também, com um único botão, faz o peticionamento em bloco de todos eles, simultaneamente. Isso é básico, né? Isso é fundamental nas nossas funcionalidades. Então, a ideia é realmente ter um sistema para ganhar escala, distribuir em lote, triar em lote e depois peticionar em lote, né? Não, perfeito. Eu agradeço aí os esclarecimentos. Perfeito. Na ordem aqui, então, André, doutor André Ângelo. Boa tarde a todos. Eu tenho duas dúvidas, né, dois questionamentos. Me perdoe um pouco a falta de conhecimento técnico na parte de TI, de informática. Eu queria saber, primeiro, em relação à segurança dos dados, vocês salvam essas informações de tudo que é produzido dentro do sistema? No servidor, salvam nas nuvens? Qual o tipo de segurança que vocês disponibilizam para o que foi feito, que foi produzido dentro do sistema? E a segunda questão, esse sistema permite que a gente possa consultar a base de peças produzidas pela nossa Procuradoria? Bom, primeiro com relação à segurança, na verdade isso é uma parametrização, né, é uma configuração da instalação do sistema. Por padrão, o sistema vai salvar as suas peças dentro do que a gente chama de um storage, né, que é um grande disco rígido que os data centers têm, e ele vai salvar lá de maneira criptografada, como regra. Mas isso também é parametrizável, tanto o algoritmo de criptografia que você quer usar, quanto a própria utilização da criptografia. Você pode abrir mão da criptografia se você quiser. O padrão é criptografar e o padrão é salvar no storage. Mas com apenas a configuração da sua instalação, você pode, por exemplo, utilizar a Amazon S3, uma nuvem, a Microsoft Azure, a nuvem do Serpro, enfim, qualquer provedor de espaço em disco na nuvem e fazer o seu sistema salvar tudo na nuvem. Claro que isso tem uma penalização de performance, né? Nunca vai ser tão rápido manter esses dados na nuvem como é manter localmente, porque você sempre vai lidar com downloads e uploads em redes que saem da rede interna da Procuradoria. Com relação à pesquisa, sim, isso também é uma funcionalidade bem básica do sistema, né? Você tem aqui à sua disposição a pesquisa não só dos processos que estão cadastrados na sua base, né, por interessado, por setor, por número, para você localizar, mas também a pesquisa de documentos. E aqui na pesquisa de documentos você não está interessado em que processo ele se encontra. Você está interessado unicamente no conteúdo dessas peças, né? Porque aqui na nossa base aqui de testes não tem nada, né? Mas lá na base se eu te mostrar a base do Sapiens 1.0, você vai perceber lá que você escolhe contestação, apelação ou manifestação consultiva, e você tem lá todas as peças indexadas à sua disposição. A pesquisa Google aqui mesmo, né? Você digita aqui os termos que você está procurando e o sistema localiza para você. Aqui eu desconfio que não vou ter nada juntado, porque a base está em branco, talvez até dê erro aqui. Exatamente, porque a base está em branco, não tem nada. Foi a base que eu criei hoje cedo, só para apresentação. Né? Vou entrar de novo aqui. Aí sim, você consegue localizar e pesquisar qualquer coisa que você queira dentro do sistema. E reaproveitar esse conhecimento, né, que é o fundamental. Próximo agora é Dr. Gabriel. Boa tarde, Lang. Parabéns aí mais uma vez para ti, para o Mauro, para todo mundo que trabalhou no Sapiens 2.0. Eu queria saber um pouco mais a respeito daquela ferramenta de etiquetas inteligentes. Eu queria saber qual o grau de extensão das ações que podem ser vinculadas a etiquetas. Agora, por exemplo, em relação ao painel de intimações, é possível atribuir às etiquetas ações de distribuição? Por exemplo, etiquetei ambiental, distribua para setor de ambiental. Ou até no caso que o Nilmar trouxe, se essa ação ela pode ser designada para preenchimento de campo de resolução de litígios. Enfim, é saber qual que é a extensão dessa ferramenta. Na verdade, Gabriel, a extensão é total, é a nossa criatividade, né? Como a gente falou na outra apresentação, a gente disponibilizou, por enquanto, só uma automatização, né, para as etiquetas, que é
Minuta. A minuta, né? Uhum. Mas agora é a nossa criatividade. Isso aqui são plugins que a gente acrescenta no sistema, tanto a gente, como a comunidade, como o PGF Tech, enfim, como qualquer pessoa interessada em criar automatizações, ele vai estudar a API do sistema, ele vai estudar o plugin e ele vai disponibilizar. Então, não tem nenhuma limitação com relação a essa automatização. Distribuição, a solicitação de subsídios, a geração de dossiês automatizados de defesa, como o caso do nosso dossiê previdenciário. Aí a criatividade realmente é o limite, né? E a gente espera, com o tempo, agregar aqui um conjunto bastante grande de ações automatizadas dentro do processo. Lembrando que também, ainda na lógica das etiquetas, né, nós teremos a sugestão das etiquetas com a utilização do TensorFlow, né, de algoritmos de aprendizagem de máquina / inteligência artificial, né? Isso também vai fazer parte do nosso ecossistema aí até o final do ano. Então, você vai etiquetar e você vai ensinar o sistema a etiquetar para que nas próximas intimações, nas próximas tarefas, a inteligência artificial etiquete para você, né? Perfeito, Lang. Só eu acho o Lourenço está no chat falando que não consegue levantar a mão, mas gostaria de fazer uma pergunta. Então, obrigado pela observação. Doutor Lourenço, consegue falar, então? Sim, obrigado. Parabéns, então, pelo lançamento, acho que está muito promissor e a gente vendo todas as integrações que já vem, realmente nos dá um ânimo para implementar aqui no Rio Grande do Sul. Fiquei com duas dúvidas, principalmente mais na parte de cadastro, tá, do processo judicial. A primeira vai gerar um NUP em função do processo judicial que for cadastrado. A minha dúvida é havendo um processo administrativo referente ao mesmo processo judicial, tá? No caso de você seria um SEI, né? Se viesse de outro órgão com um SEI diferente, ele gera dois NUPs diferentes ou isso acaba cadastrando dentro do mesmo, tá? Na verdade, essa lógica até é um ponto importante para a gente falar, né? Uma lógica um pouco mais complexa para a gente explicar, né? Vamos lá. Primeiro, como eu falei, né, no início da explanação, o processo judicial é algo que pertence ao judiciário. Então, ele é único. Só que ele é único de maneira ilusória. Já vou falar sobre isso. Em segundo lugar, nós temos aqui a camada do NUP, do nosso processo administrativo de acompanhamento do processo judicial. Primeira coisa que tem que estar em mente, eu tenho apenas um NUP para um processo? Não. Eu posso ter diversos NUPs para o mesmo processo. Primeiro caso em que eu tenho mais de um NUP para o processo é quando eu tenho um processo judicial que envolve, que contrapõe, mais de uma entidade representada pela Procuradoria. Então, vamos imaginar que eu tenho um processo judicial que envolve os interesses da União, do IBAMA e do DENIT. Corriqueiro, muitos processos assim. Nesse caso, o SUP vai criar 3 NUPs. Um NUP para o IBAMA, neste processo judicial, um NUP para o DENIT, nesse processo judicial, e um NUP para a União, neste processo judicial. Isso para a gente é importante e relevante porque nós iremos normalmente distribuir as intimações e as lógicas para setores diferentes. E muitas vezes esses órgãos públicos têm até interesses conflitantes. A gente sempre tenta levar isso para as câmaras de conciliação e arbitragem, mas nem sempre é possível. Então, nada impede, por exemplo, que haja, inclusive, sigilo, né, entre esses dossiês, uma barreira, né, para que o procurador que esteja atuando em nome do IBAMA não tenha acesso à camada administrativa de defesa da União, por exemplo, né, se os interesses forem conflitantes, algo que é possível e previsto aqui no nosso sistema. Então, esse é o primeiro cenário de ter mais de um NUP para o mesmo processo. Mas tem também um segundo cenário. Qual é o segundo cenário? Processo judicial tem um número único, mas não significa que ele seja único de verdade lá no Poder Judiciário. E não é. Um processo judicial sempre existe no escopo de um determinado sistema do Poder Judiciário, né? E o processo muda de sistema. O mais óbvio é quando ele começa no TJ e tramita no sistema do TJ e depois vai para o STJ. E lá ele entra num novo sistema. Juridicamente falando, é o mesmo processo, mas tecnologicamente falando, tecnicamente falando, não é. Porque os cadastros são diferentes, os documentos que compõem são diferentes, os identificadores são diferentes, tudo é diferente. E o fato de ser um segundo sistema inviabiliza você sincronizar, tecnicamente, o mesmo NUP com este mesmo processo judicial. Inviabiliza. Isso faz com que a gente tenha um NUP por fonte de dados, entendido por sistema. Então, eu tenho um NUP para este processo
no TJ Rio Grande do Sul e eu vou ter um segundo NUP para este processo no STJ. Veja, não é porque mudou de instância, não é porque mudou de procuradoria, está na procuradoria de primeira instância, vai estar na procuradoria dos tribunais. Não é por isso. É um imperativo técnico. Muda o NUP quando muda o sistema. Porque você trabalha com a lógica de sincronização incremental. Você vai adicionando documentos, você vai rastreando os identificadores e você vai mantendo ele sincronizado com o Poder Judiciário. Então, isso faz com que você tenha um segundo NUP nesses casos. Com relação à tua dúvida especificamente de processos administrativos pré-existentes, você tem a opção de convertê-lo em judicial ou de fazer um novo cadastro dentro do sistema, isso de maneira parametrizável. A AGU adota por padrão a conversão automática. Então, se eu já tenho um processo administrativo aqui cadastrado manualmente, por exemplo, mas eu já informei que ele pertence a um processo judicial, no cadastro, ainda que sem integração, se eu receber uma intimação da integração, ele vai aproveitar o mesmo NUP, ao invés de criar um novo. Ele vai converter de manual em integração. E você também pode converter um administrativo em judicial, e você pode converter também um judicial em administrativo, se você desistir depois dessa sincronização. Todos esses caminhos são possíveis. Além da existência de vinculações, né? De remissão. Se você preserva dois, você aponta um vinculado a outro, né? Há uma remissão, como a gente chama, entre esses processos administrativos. E essas remissões, elas aparecem aqui já na capa do processo, né? Quando você está lendo o processo, na capa do processo aqui, você vai ter uma lista dos processos vinculados. Aqui, no caso, não tem nenhum processo vinculado. Tá certo. E a minha outra dúvida seria mais, acho que menor, menos complexa, da questão do cadastro do assunto ali, quando ele acaba buscando do CNJ, do Judiciário, os assuntos cadastrados. É possível nós cadastrarmos outros assuntos que sejam de interesse da Procuradoria? Sim, é possível, né? O sistema vai nascer, digamos assim, sincronizado com a árvore de assuntos do Poder Judiciário, mas ele permite que na interface aqui de administração você crie outros ramos e outros filhos mais específicos do que aqueles que são usados pelo Judiciário. Só que na integração você vai receber o dado que está no Judiciário, não tem jeito. Aí você precisa manualmente corrigir esse assunto e marcar, né, a existência de um assunto interno seu, específico, para além do assunto CNJ. Isso, claro, gerencialmente depois você pode fazer a separação, aquilo que está cadastrado só com o CNJ e aquilo que já foi também cadastrado com um assunto interno da Procuradoria para além do assunto do CNJ. Isso é muito comum, né? Os assuntos do CNJ muitas vezes são genéricos, né? Está lá, revisão de benefício, no nosso caso, no previdenciário, por exemplo. Você quer saber qual é o benefício, você quer saber mais do que isso, qual é a tese que está sendo discutida naquela revisão de benefício. Mas isso, infelizmente, você precisa acertar o cadastro de maneira manual. Perfeito. Mas é possível, sim. Tá certo, muito obrigado. Próximo, Leonardo. Oi, Lang, tudo bom? Leonardo Galdese, PGE da Bahia. Primeiro, parabéns pelo lançamento, né? A gente já teve a oportunidade de se encontrar em algumas reuniões do Fórum de TI das Procuradorias, vocês levando o sistema, e a gente vê ele agora nesse estágio bem mais avançado e agora como parceiros aí da comunidade, né? E a minha dúvida é justamente em relação às ferramentas de inteligência artificial, porque hoje talvez a grande dificuldade para todos nós, né, para todas as procuradorias, para a AGU também, é a necessidade não só do cadastro em massa, do peticionamento em massa, em lote, mas principalmente da avaliação com a inteligência artificial dessa produção do judiciário, a leitura com a inteligência artificial das sentenças, das petições iniciais, para fins de que seja cadastramento, seja elaboração de peça mesmo. E eu me recordo de, naquelas apresentações, você ter já alguma coisa. Eu vi que você comentou que para etiquetagem está aí no roadmap para dezembro já alguma coisa, né? Mas eu queria saber se eu entendi direito essa questão para a etiquetagem com inteligência artificial e se para a produção de peças, não seleção de modelo, mas produção de peças mesmo, se isso já está dentro do planejamento ou se isso vai ser discutido na governança da comunidade para quando a gente vai trazer esse implemento para o SUP. Bom, vamos lá. A nossa maior preocupação, na verdade, na inteligência artificial para o SUP é seguir os passos do Poder Judiciário, né?
O Poder Judiciário tem uma iniciativa bem interessante, que foi capitaneada pelo CNJ, de criar uma lógica única, uma espécie de unificação de todos os projetos que eles tinham correndo em vários tribunais de inteligência artificial. Eles chamaram esse projeto de Sinapse. Então, o que a gente está preocupado aqui no SUP é algo parecido, é criar uma infraestrutura genérica e abstrata, né, com um conjunto bastante grande, um ferramental bastante grande para tratar com diversos algoritmos, diversas lógicas diferentes de processamento desses modelos de inteligência, e de uma maneira genérica e abstrata que possa ser consumido como uma API e utilizado em qualquer lugar do sistema, e também por plugins, também por módulos que as pessoas venham, porventura, a desenvolver dentro do sistema. E para isso a gente escolheu o TensorFlow, né, do Google, de Deep Learning, para fazer digamos assim, esse grande instrumental, né, esse grande framework de processamento de inteligência. O que nós vamos embutir de início dentro do sistema é o etiquetamento. Por que o etiquetamento? O etiquetamento é o que traz simultaneamente uma grande simplicidade para o usuário médio, que tem dificuldade de compreender esses conceitos. Todo mundo entende a lógica de botar uma tag dentro do sistema, só que você coloca uma tag porque você tem uma semântica associada. Eu coloquei uma tag aqui, modelo LOAS, porque eu vou usar determinado modelo depois. Eu coloquei uma tag distribuir para não sei quando. Eu botei uma tag expedir ofício. Você coloca uma etiqueta porque você vai usar essa etiqueta depois para indicar um comportamento. Então, ao sugerir a etiqueta, na verdade, o que o sistema está sugerindo é o comportamento. E, de maneira genérica e abstrata, qualquer comportamento. Qual é o modelo que você vai utilizar, para qual setor você vai distribuir, para ajustar o cadastro? Então, o pessoal que está trabalhando com intimação, sempre que percebe que o assunto está errado, etiqueta para dizer que o assunto está errado. Toda essa lógica a gente quer incorporar na inteligência. Então, o que interessa para a gente é o comportamento que está depois da etiqueta. Por isso, a gente traz um conjunto bem grande de funcionalidades de ordem prática, para o dia a dia do funcionamento da Procuradoria. Com relação especificamente a isso, vale também para triagem de peça, classificação, qual é o assunto, qual é a espécie de matéria que está sendo discutida, tudo isso está encaixado dentro da lógica de etiqueta. Agora, e é isso que a gente quer entregar até dezembro. Agora, a tua pergunta, ela vai um passo além. A tua pergunta, ela vai para a inteligência artificial produzir conteúdo de peça, né? E aqui talvez não seja o foro mais adequado para a gente debater isso com a devida profundidade, mas eu, particularmente, sou um grande cético dessa funcionalidade. A gente tem aí uma grande moda, hype das low-techs e tudo mais, mas eu estou sempre presente nos eventos, eu estou acompanhando sempre as apresentações, e eu vejo as pessoas vendendo vapor, né? Vendendo algo que ainda não existe, que talvez exista em 5 ou 10 anos, mas a gente está longe de alcançar, né? Eles vendem para a gente hoje projetos, eles querem dinheiro em troca de algo que talvez eles consigam entregar. A gente já teve um projeto assim com a Microsoft, já teve um projeto assim, enfim, não tem nada do outro lado ainda. Questão de tempo, né? E nada impede que a gente já comece a perseguir esse objetivo. Mas a minha percepção de tudo que eu estudei, de tudo que eu acompanho, ainda faltam alguns anos para a gente chegar nesse nível, né? Está longe ainda, na verdade, está longe. A linguagem, ela é, como a gente sempre fala, a última fronteira da inteligência artificial, né, pelo fato de que ela é dotada de recursão infinita, né? Você tem infinitas possibilidades de passar a mesma mensagem semântica, e isso torna o aprendizado, o treinamento da rede muito mais complexo, ainda mais na seara jurídica, né, em que você tem poucos detalhes na conformação do seu discurso com grandes repercussões semânticas lá na frente. Então, isso dificulta muito esse processo. Mas, claro, nada impede que, uma vez instalado o nosso ferramental de Deep Learning, a gente já imediatamente inicie projetos de pesquisa especificamente nessa área. Perfeito, obrigado. É isso? Encerramos? Mais alguém? Dr. Lang? Sim. É o Marco, aqui do Paraná. Eu estou falando aqui que para mim não está aparecendo a opção da mãozinha aqui. A pergunta que eu faço, aproveitando já essa que está o Dr. Guilherme, o Dr. Daniel aí já também, a interação do segundo grau, ela vai ficar numa etapa posterior, ou já nessa fase aqui a gente já pode ter alguma coisa, já consegue visualizar alguma coisa de interação com o segundo grau?
Na verdade, para a gente não faz nenhuma diferença, Marcos, se o processo é de primeiro, de segundo grau ou de um tribunal superior. Um processo é um processo. A lógica de funcionamento é a mesma, né? Você só tem um sistema a ser integrado que normalmente é diferente do primeiro grau. Mas o suporte ao segundo grau é pleno, desde logo. Não tem nenhuma funcionalidade que esteja faltando especificamente para o segundo grau nessa entrega de hoje. Perfeito, né? doutor. Tá tranquilo, suporta sem nenhum problema o segundo grau e a instância extraordinária também. Joia. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Não? Encerramos? Caio, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer a todo mundo pela participação. Realmente é um grandíssimo passo que a gente dá hoje, tanto na questão do módulo contencioso, quanto também na entrega dessa infraestrutura, né? O que a gente vê é que o Sapiens 2.0 ele vai além de simplesmente ser um sistema. Ele tem também essa parte da infraestrutura, que por si só já justificaria ele, né? Então você vê a questão de ter mais segurança, mais agilidade, mais rapidez, por exemplo, para subir uma nova versão, ou para expandir a área de uso da infraestrutura. Achei bem interessante também essa primeira parte que foi mostrada. E agora, pessoal, o que eu faço para aqueles que são aqui da AGU, né? Eu pediria que todo mundo realmente se empenhasse em testar. Testar a solução. Porque se tem uma coisa que pode dar errado na virada do ano, é as pessoas que ficam no consultivo ficarem inseguras de usarem, porque tem elementos do sistema que não estão suficientemente testados. Porque existem prazos no contencioso, né? A gente sabe. Então, para evitar essa insegurança, quanto mais a gente testar agora, melhor. E o teste ele também é útil e necessário para que quando a gente prepare o treinamento das pessoas, a gente prepare com base numa versão já mais madura. Se a gente testa pouco agora, prepara o treinamento e isso só é descoberto depois, a gente começa a treinar as pessoas errado, ou de forma insuficiente. Então, o grande pedido que eu faço agora é que todo mundo realmente se dedique a testar esse módulo para a gente poder estabilizar e corrigir ele o mais rápido possível. Caio, já vai estar à disposição para teste a partir de quando? Gabriel, acho que até amanhã eu disponibilizo na internet esse link, né? O link, então, é sup.agu.gov.br e os usuários, aí sim, são as mesmas que a gente estava usando na outra base, né? O 00001, o 00002 e assim por diante. Obrigado. Você pode disponibilizar login e senha individual, Lang. Tá de pé isso ainda não? Para homologação? Isso a gente ainda não conseguiu fazer, senhor, porque a ideia é migrar, na verdade, né, a base de homologação da AGU para dentro do SUP. De fato, nesse ponto a gente não conseguiu nem começar esse projeto ainda, é um projeto que demandaria da gente aí uns bons 15 dias. Então, eu peço que você não espere isso para poder testar, porque os testes estão ali, são genéricos, abstratos, né? Não dificulta tanto assim. Tem mais ou menos uns 20 usuários nessa base que já estão cadastrados. Tá ótimo, obrigado. Deu? Fechamos, pessoal? Então, agradeço a atenção de todos e espero encontrá-los aí começo de setembro para a apresentação do módulo disciplinar, que também é bastante relevante aí no nosso projeto. Um abraço aí para vocês, boa tarde. Boa tarde. Um abraço, boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado. Boa tarde aí, pessoal. Obrigado. Boa tarde.